A bolsa brasileira já bateu os seus 136 mil pontos ao longo de 2024 e nesse momento que eu gravo o nosso vídeo nós estamos em 121. O Brenner já gravou alguns vídeos fazendo alguns alertas e provocações aqui no canal, perguntando se agora é o melhor momento de compra, visto que a nossa bolsa veio fazendo uma forte queda ao longo de algumas semanas, e geralmente é interessante a gente comprar depois que algum ativo ele tem uma forte queda. E é aí que a pessoa corre o risco de ficar procurando os fundos. Quando que vai ser o fundo e qual o melhor momento de entrar? Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês aqui como que está o gráfico do Ibovespa para a gente acompanhar e dar algumas possibilidades aqui para vocês. Então acompanha aqui comigo a tela no Profit. Esse vídeo ele foi gravado no dia 27/12. A gente vê aqui o gráfico do Ibovespa, ele está aberto aqui na tela. A gente pode traçar uma linha aqui de um canal de baixa, inclusive a gente teve um falso rompimento aqui para cima e agora a gente já rompeu aqui para baixo e está numa consolidação. A gente pode perceber que a gente tem mais de 80 dias aqui de queda. E se a gente traça aqui esse suporte que já foi rompido, o próximo suporte estaria aqui embaixo, nesse outro fundo, e a gente não está muito longe aqui de encontrar os seus 118 mil pontos. E agora, o que eu faço? É o momento certo de comprar? Algo que é muito importante você que está iniciando entender é você sempre operar a favor da tendência. Está vendo aqui que a gente tem mais de 80 dias que a gente está vindo em queda. Então, ficar procurando compras ao longo desse período não é muito interessante. Buscar também atingir, acertar o fundo, ainda mais as ações, é algo que vai te trazer grandes dores de cabeça. Muito mais saudável, se a gente está numa tendência de baixa, você fazer operações de venda. E a maior parte das pessoas não fazem as operações de venda. A gente fica olhando o tempo todo compra, que é o que nós estamos mais confortáveis em fazer essas operações. E hoje eu quero mostrar para vocês o quanto que é simples a gente fazer alguns testes aqui para descobrir como que a gente encontra uma operação, seja ela para compra ou para venda. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser olhar o fechamento do dia anterior. E aí, com base no preço atual, a gente vai o tempo todo calcular qual que é o valor desse preço em relação ao fechamento do dia anterior. Vou fazer um teste básico, vou olhar quando tiver mais 3%, ou seja, o preço vai abrir 3% acima do fechamento anterior, vamos fazer uma compra e uma venda e vamos ver o que é mais rentável. E depois a gente vai testar o menos 3%, ou seja, o fechamento está aqui e os 3% está abaixo desse fechamento. E aí a gente vai fazer uma compra e a venda e ver o que é mais lucrativo. Eu peguei aqui uma base histórica de janeiro de 24 até o início de dezembro, até dia 7 mais ou menos. Dá em torno de 240 dias úteis ali com operações. Então vou mostrar aqui umas tabelinhas aqui para vocês acompanharem comigo. Essa tabela aqui representa vários papéis da Bolsa Brasileira. Aqui eu tenho o meu total de ganho, percentual de ganho, total de perdas, que são as operações perdedoras, e esse percentual de perda, o total de operações e aqui o resultado. Eu vou precisar só dessas colunas aqui iniciais. Na verdade, vou focar aqui com vocês. Olha, eu falei para vocês que a gente tem mais ou menos 240 dias úteis ali. Então, eu pedi para ele listar essa planilha aqui para gente do resultado maior para o menor. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer o quanto que eu tive de lucro. Aqui tudo bem que esse lucro está um pouco mascarado, porque eu não coloquei as taxas de corretagem, ele vai ser um pouco menor que isso, mas só para a gente ter uma noção. Então, de 240 dias, eu operei praticamente um pouquinho mais da metade deles e tive isso aqui de lucro. Qual que é esse contexto? É quando eu estou 3% acima do fechamento anterior, eu vou lá e faço uma venda. Imagina que o meu fechamento é essa barra em laranja aqui. Eu estou dizendo para vocês que o meu preço, ele abriu no dia seguinte, ou ao longo do dia, não importa onde foi a abertura, mas ao longo do dia ele ficou aqui 3% acima. Eu vou vir aqui e eu fiz uma venda, entrei vendido na ação. E aí, esse aqui é o meu resultado. 255, mais ou menos metade das operações ali ao longo de 240 dias. Agora, se nesse mesmo contexto a gente tivesse feito uma compra, o que aconteceria? Seria essa tabelinha aqui. A gente operou praticamente todos os dias aqui, e a gente também teve operações vencedoras aqui em algumas ações. Então veja que é questão de você fazer alguns testes. E aqui a gente encontra tanto papéis que são bons para você fazer compra, quanto são papéis que são bons para você fazer a venda. Agora vamos testar o oposto. Vou voltar ao meu modelinho aqui. Então nós temos aqui a barra laranja, que é o meu fechamento do dia anterior, e agora eu estou 3% no meu preço atual abaixo desse fechamento. E aí, se nós fazemos a compra, nós temos aqui mais ou menos da metade de operações e aqui
o resultado ele é bem inferior ao que a gente mostrou anterior. Então esse caso aqui seria mais ou menos o caso que a gente fica procurando fundo, ou seja, caiu 3% do fechamento, será que é interessante? Daqui já dá para perceber que não é tão interessante ficar procurando fundo. Talvez seja a operação menos lucrativa desses 4 testes que a gente vai mostrar. E por último, vou colocar a venda, que se a gente coloca aqui a venda, olha só, você opera quase todos os dias, tem uma certa consistência em vários papéis, e o resultado aqui é o resultado mais positivo das outras planilhas. O que isso aqui então significa? Que o preço ele caiu 3%, você entra vendido e não consegue ter lucro no final do dia. A saída desses 3 operações é no fechamento do dia. Então você, na hora que chega a 3%, nesse caso aqui você vendeu e aí você sai no fechamento. Olha só como que é contrassenso. Já caiu 3%, você fala assim, não, agora vai voltar a subir. Não, ele cai um pouquinho mais, você consegue ter lucro. E como que a gente faz essas operações? Aí eu trouxe 2 informações aqui interessantes para vocês, que é algo que às vezes é difícil você encontrar. Volume mínimo e volume médio. O volume mínimo, ele é interessante porque alguns desses papéis aqui são muito pequenos, então você deveria operar no máximo 2% do volume mínimo. Então, por exemplo, se a gente faz essa continha aqui, essa é uma métrica que eu acho interessante. Olha só esse papel aqui, esse daqui que é tão pequenininho, você poderia operar no máximo R$ 236, é muito pouco. Se você, por exemplo, num papel igual esse, tenta vender R$ 2.000, você vai ter dificuldade provavelmente de comprar essas ações que você vendeu, porque é um papel com pouca liquidez. Então, se você vai fazer alguma operação de day trade no papel, opera no máximo 2% do volume mínimo. E esse volume mínimo, como que eu calculei ele? Peguei o volume mínimo nos últimos 90 dias, ou seja, outubro, novembro e dezembro ali basicamente. E o volume médio é a média de todos os volumes que foram operados. Também peguei 90 dias, mas para a gente ter uma referência. Algumas pessoas gostam de, às vezes, fazer o filtro aqui pelo volume médio, mas eu entendo que para quem está fazendo alguma operação, ainda mais às vezes de day trade, precisa de ter mais exatidão na liquidez, esses 2% do volume mínimo eles representam algo interessante. Então veja como que foi completamente contrassenso aqui. A operação que eu achei mais interessante aqui foi quando o papel cai 3%, você vai e entra vendido. E aqui está uma operação interessante numa tendência de baixa. Você tem uma operação de venda, que ela é do tipo day trade, você não vai ficar tão alocado assim, e você consegue então operar a favor da tendência. Então, pessoal, a mensagem que eu deixo aqui para vocês é: continue fazendo seus backtests, não deixe de testar tudo aquilo que vocês escutarem aí pela internet. Se uma operação ela é muito boa ou muito ruim, nada vai substituir o seu próprio teste. Então não acreditem nisso aqui que eu acabei de colocar para vocês. Façam os testes de vocês vão perceber o que são operações mais lucrativas. Mas operar a favor da tendência sempre vai ser a melhor dica que a gente pode dar aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Se gostou, deixa aquele like como sempre. Nos vemos no próximo.